Paz ao seu coração, que Deus te abençoe. Como é bom estarmos juntos aqui para falarmos sobre um tema tão importante que é a música na liturgia. Antes de adentrarmos ao assunto de hoje, ao tema de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você fique por dentro de todas as novidades. Bom, o tema de hoje é como saber se a música é litúrgica ou não. Quero ajudar você a identificar aí e quero dar alguns passos para te ajudar no dia a dia, na escolha dos cantos para a Santa Missa. Primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é o que está escrito no Sacrosanto Concílio, documento da Igreja, no parágrafo 10. Contudo, a liturgia é simultaneamente a meta para o qual se encaminha a ação da Igreja, a fonte de onde promana toda a sua força. Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo batismo se reúnam em assembleia para louvar a Deus no meio da igreja. Participem do sacrifício e comam a ceia do Senhor. É importante então sabermos como músicos que na liturgia está a nossa meta, o nosso maior culto de adoração, a nossa maior oração. E ali também está a fonte. E ali, na liturgia, existe um trabalho muito grande da igreja para que todos se reúnam ali, os filhos de Deus se reúnam na celebração da missa para serem alimentados por nosso Senhor, pela palavra e pelo corpo e sangue do próprio Jesus. Nós também precisamos ter essa consciência, compreendermos bem o que é a liturgia e também compreendermos que nós vamos colaborar com esta liturgia através da arte. No dia a dia, para escolhermos as canções, é preciso ter alguns conhecimentos, levar em conta algumas realidades. Quero separar 3 pontos para você. O primeiro, como membros da igreja que somos, precisamos saber que a igreja, ela acolhe os povos. Acolhe o povo com a sua realidade, com as suas características. A igreja quer que o povo esteja dentro dela. No lugar físico, mas também no coração dela, né? O segundo ponto é que existem músicas que são o rito e existem músicas que acompanham o rito. Isso também é importante sabermos. E um terceiro ponto é que existem composições que são litúrgicas, feitas para a missa. Existem composições que não são feitas para a missa e existem outras composições que, apesar de não serem feitas para a missa, providencialmente se adequam. São realidades. E nós precisamos saber trabalhar com estas realidades. Então vamos tentar falar um pouco sobre cada uma desses pontos que eu trouxe para vocês e assim podermos compreender melhor como escolher as músicas e não errar, né? Colocar lá uma música que não é litúrgica e tudo mais. Bom, quero trazer aqui um ponto, mais um parágrafo do Sacrosanto Concílio que fala sobre os compositores. O terceiro ponto que nós falamos aqui, né? Os compositores possuídos do espírito cristão compreendem que são chamados a cultivar a música sacra e aumentar-lhe o patrimônio. Que suas composições se apresentem com as características da verdadeira música sacra, possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem também aos pequenos e favoreçam uma ativa participação de toda a Assembleia dos Fiéis. Aqui o parágrafo traz um pouco sobre a realidade dos povos, que eu disse, e a realidade dos compositores. Os compositores percebam que, para se compor para a igreja, é preciso estar imbuído do espírito cristão. Não só de uma inspiração qualquer, mas do espírito cristão, do conhecimento sobre a igreja. E aqui eu falo espírito cristão, não é de cristão de forma geral, mas é cristão católico apostólico romano. Esse é um documento da igreja. Então o compositor precisa adquirir conhecimento sobre a sua fé católica, apostólica, romana. Não é igual a tudo. E saber também das características desta música litúrgica. É preciso ter este conhecimento. E aí você vai lendo os documentos da igreja, entendendo melhor o que a igreja pensa sobre a música, compreendendo mais o que a igreja dá como material para que nós possamos ser bons cristãos e músicos na igreja.
porque o músico também precisa ser um bom cristão, o compositor também, primeiro de tudo, precisa ser um bom cristão. E aí, a partir disso, sendo um bom cristão, teremos este espírito cristão, este conhecimento necessário, e assim vamos poder dar à igreja, né? Aumentar o patrimônio musical da igreja. Aqui é uma missão que fica para o compositor. Então você que é compositor, se abra a esta realidade de compor para a Santa Missa, procurando saber o que é cada realidade. Depois, o documento continua dizendo que as suas composições apresentem as verdadeiras características da música sacra. Possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem também aos pequenos. Aqui, de fato, nós precisamos conhecer o povo para o qual estamos cantando. Às vezes temos um grande coro, mas uma assembleia que não é levada por este grande coro. E aqui, grande coro, eu não estou falando só aqueles corais que estão lá no fundo da igreja com muitas vozes, mas aqui eu estou falando também dos ministérios de música, dos grupos de canto, que talvez são grandes e façam coisas fascinantes, mas não favoreça a participação ativa do fiel. Não favoreça a participação ativa. Não leve as pessoas a experimentarem que a liturgia é a meta, que a liturgia é a fonte e que a liturgia ali é o lugar que nós vamos estar com os irmãos para a maior glória de Deus e para a santificação de cada um. Então, é preciso estar atento, né? E esta palavra, adaptação, adaptar-se, esta palavra é importante porque eu, sabendo do povo que está ali, eu sou capaz de adaptar a minha música para aquele povo, levando em consideração como a igreja leva os seus costumes. Isso é extremamente importante e é uma característica é uma característica da música litúrgica. É preciso levar isso em consideração. Falando sobre os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se, sobretudo, na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. Aqui eu chamo a atenção para o segundo ponto que eu trouxe, o canto que é o rito e o canto que acompanha o rito. O canto que é o rito, ele precisa conter exatamente o texto que a igreja nos deu. Por exemplo, o santo. É preciso que o santo tenha o canto do santo, se assim podemos dizer, no momento, né, cantando a uma só voz. Então o que nós vamos cantar? Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós não vamos cantar nada além disso. Muitas vezes acontece, né, de ter ali na letra santo, santo, santo é o Senhor. Este já deixou este canto, já identifica este canto como um canto não litúrgico. Por isso é importante até adaptar aí os cantos que contêm a palavra tira esta palavra e deixe santo, 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 Senhor Deus do universo, porque são invocações que têm todo um sentido, e o tira este sentido. Precisa ser o canto que o canto que é o rito, aqui o vale, viu? O canto que é o rito, ele tem que ser o que está escrito. E o canto que acompanha o rito? Aqui eu pego a palavra inspirar-se, porque o canto que acompanha o rito, o exemplo é o canto de entrada, o canto de ofertório e o canto de comunhão, são cantos processionais, eles acompanham o rito, e estes cantos podem sim se inspirar. E aqui a igreja traz, os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica. Um ponto, estar de acordo com a doutrina católica. E inspirar-se sobretudo na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. E inspirar-se, sobretudo, na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas, ou seja, doutrina católica, Sagrada Escritura e fontes litúrgicas. Por isso que eu disse que o compositor deve ter conhecimento da igreja, deve ter conhecimento destas tais fontes litúrgicas, que são os documentos que a igreja nos dá, sobretudo a Instrução Geral do Missal Romano, o próprio Missal Romano, e tantos outros livros, como o meu livro também, Músico de Missa, que vem ajudando os músicos a saberem mais sobre a doutrina católica. E aí,
Quando eu olho lá a antífona de entrada, meu irmão, minha irmã, para se escolher bem um canto de entrada, como que você deve fazer? Antífona de entrada. Ela é a fonte da inspiração. A igreja usa a palavra inspirar. Eu tenho aqui o texto na minha frente, por isso que eu estou apontando. A igreja usa a palavra inspirar-se, sobretudo. Então, quando eu tenho lá uma antífona, eu posso usar um canto inspirado naquela antífona. Não necessariamente eu tenho que cantar literalmente o que está na antífona. Você pode pegar um outro canto que tenha sido inspirado naquela antífona, de forma intencional ou não. É aqui que eu disse que alguns cantos não foram compostos para a liturgia, mas eles estão de acordo com a doutrina católica, eles estão de acordo com as Sagradas Escrituras e eles estão de acordo com as fontes litúrgicas, e a fonte litúrgica que você tem na mão ali é a antífona. Esse canto é adequado? Ele é adequado. Você pode cantar, sem problema. Entendeu? Levando em consideração o povo. O povo sabe cantar. Esse canto vai enriquecer a Assembleia, esse canto vai reunir a Assembleia. Lá na Instrução Geral do Missal Romano tem as características do canto para cada momento da missa. Tem que levar em consideração. Existe a realidade da aprovação, que também o Missal Romano traz para nós, que é a aprovação da comissão episcopal, né? Trago para você aqui também algo que está no Sacrosanto Concílio. Vou falar aqui de uma forma mais sucinta, mas o bispo, ele possui aqueles que trabalham com ele, que são os padres, que estão diretamente ligados ali na paróquia e que têm esta relação, este relacionamento conosco. Nós não nos relacionamos diretamente com o bispo, poucas vezes nós somos atendidos pelo bispo, mas nós temos esse relacionamento com o padre. Então, conversar com o padre também é muito bom e muito indicado para que nós possamos escolher as músicas certas. Talvez o padre indique que para aquela assembleia ele prefere que não seja cantado determinado canto. Ah, mas aquele canto, André, ele é litúrgico, foi composto pela comissão, tal, mas o seu pároco prefere que não seja cantado aquele canto, porque ele tem as convicções, a compreensão dele, o entendimento dele, então ele prefere que para a assembleia que ele está ali pastoreando, ele prefere que seja utilizado outro canto. Você segue o padre, isso vai tornar o seu canto mais litúrgico. André, mas o padre pediu um canto que está ali que não é realmente litúrgico. Estou abrindo uma aspas. O que eu faço? Obedeço o padre. Não arrume confusão com o padre, não é necessário. Obedeça o padre. Se você tiver a possibilidade depois de conversar com ele e adquirir dele também conhecimento, o faça. Se vocês puderem conversar, conversem, mas sobretudo siga a orientação do padre. Mas voltando, compreendam então que o canto que acompanha o rito, ele não precisa ser literalmente o que está escrito. André, mas eu vou cantar esse canto, ele não tem a aprovação da comissão episcopal. O seu padre aprovou? Tá tudo certo? Então canta, sem problema nenhum. Pode cantar. O povo conhece esse canto, você tem possibilidade de fazer com que esse povo conheça o canto, porque às vezes nós temos também um canto litúrgico que corresponde ali exatamente à antífona, mas o povo não conhece, não tem tempo para fazer o povo cantar. Você sabe algum outro canto que corresponda à doutrina, que esteja dentro do tempo litúrgico? Isso é importantíssimo. Veja que eu estou dando para vocês aqui várias características, tá? Se quiser, volta um pouquinho esse vídeo e vai anotando, porque é importante verificar que são várias características para que a música seja litúrgica, e o tempo litúrgico é uma característica primordial. Tempo comum, tempo do advento, tempo quaresmal, tempo pascal, para não correr o risco de você no tempo comum estar cantando uma música do advento, da quaresma, da Páscoa. O canto também, ele precisa deixar claro qual é o tempo litúrgico. Então veja bem, você está ali numa situação onde você não tem um canto que seja literalmente a antífona, mas você conhece um outro canto que esteja dentro da doutrina, dos textos litúrgicos, talvez é um outro salmo.
que aquele canto traga, ele pode ser cantado naquele dia? Pode ser cantado naquele dia. Pode ser cantado naquele dia. Tem outra realidade, por exemplo, como um canto de comunhão, que ele fala sobre a ação litúrgica que está acontecendo, o ato de comungar. Ele pode ser cantado naquele dia se você não tiver no seu repertório um canto que seja totalmente adequado àquela realidade. Sim, ele pode ser cantado naquele dia. Você não vai estar ferindo a liturgia, mas você precisa também ser fiel com você mesmo para que você não esteja ali, desculpa a expressão, sendo preguiçoso e não preparando bem a missa. Porque às vezes tem um canto que ele se adequa perfeitamente, mas você prefere aquele canto que seja mais melodioso. E aí você, de fato, preferiu um canto que não se adequava naquele momento. E às vezes você preferiu um canto que não era litúrgico. Um outro ponto que é importante observarmos, além dos três que eu trouxe, dentro da questão da composição da música de forma geral, é a questão dos instrumentistas e cantores. Nós temos que ter um cuidado muito grande no que se diz respeito aos sentimentos. A música, ela não pode ser uma provocação de sentimentos na missa. Nós precisamos favorecer a participação do povo para que ali eles encontrem a meta, a fonte, se reúnam em assembleia para a maior glorificação de Deus e a sua santificação. A igreja, ela não despreza o sentimento do povo de forma alguma, mas a música, ela precisa elevar os sentimentos do povo. A música precisa fazer com que o povo ame mais um pouco a nosso Senhor. Então nós precisamos ficar atentos para que nós não roubemos a característica litúrgica da música com uma interpretação sentimentalista. Temos a polifonia, né, que é o canto aceito pela igreja, que é essa reunião das vozes. Isso fica muito bonito, né, quando há abertura de vozes. E como é bonito ver isso. Porém, é preciso fazer isso com cautela para que não roube das pessoas a oportunidade de rezar e a oportunidade de se encontrarem com Deus. É preciso ter atenção, instrumentistas, para que quando você toque aquela música que é extremamente litúrgica, você não deixe ela não litúrgica pela sua forma de tocar, porque você está tocando de um jeito tão romântico que você acaba tirando aquela característica litúrgica da música. Perceba, meus irmãos, não diz respeito só à letra, mas à melodia, à harmonia e ao ritmo. A igreja dá esta abertura para nós. A igreja confia nos compositores que tenham o espírito cristão. A igreja confia naqueles músicos que são possuídos pelo conhecimento da igreja, que sabem o que fazem na missa, que querem também ter a oportunidade de fazerem a experiência da liturgia, de adorarem a Deus, de estarem ali para serem alimentados pela palavra, de estarem ali para serem alimentados pela Eucaristia. A igreja conta com você, mas saiba aplicar o seu conhecimento, porque tem horas que nós deixamos a música antilitúrgica porque nós não tocamos a música como ela precisa ser tocada na missa. Exageramos no ritmo, nas notas, na timbragem, nos volumes, exageramos nas técnicas, ou somos desleixados e não fazemos as coisas como elas deveriam ser feitas. Não preparamos bem, não procuramos melhorar o nosso jeito de cantar, de tocar, e tudo isso deixa a música não litúrgica. Então preste atenção. Não é só ver as regrinhas, e aqui quando eu digo regrinhas não estou minimizando as regras da igreja, não. Estou trabalhando regrinhas no sentido de nós olharmos aquelas regras e só nos fixarmos nela, nos isentando das responsabilidades que temos.
Então, olha, eu toquei a música e ela foi aprovada pelo padre e ela está de acordo com a liturgia, só que eu fiz uma bagunça na hora de tocar ali. Eu acabei não correspondendo com aquela canção à liturgia. Eu espero ter ajudado você, que Deus te abençoe e dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Estamos juntos nesta caminhada de tocarmos melhor para Nosso Senhor na Santa Missa. Um abraço!